O próximo passo é implementar a nossa API REST. Então, aqui na classe MoveResource, nós vamos mudar aqui o nome dela para Movies, vamos mudar para JSON. Vamos definir um path para poder acessar a nossa API. Ele vai ser /movies, então você define aqui path, /search, e aqui nós vamos passar o nome do filme que o usuário vai digitar. Tem que passar entre as chaves e você digita query. Vamos passar essa query no path param, na assinatura do método. Path param vai ser um string query. Vou jogar aqui o path para cima. API REST Client. IMDb API REST Client. Para ele funcionar, é necessário adicionar duas anotações. A primeira é a injeção de dependência. Então você adiciona @inject e agora adiciona REST Client. Vamos utilizar o nosso REST Client agora. Vamos chamar o método search. Repara que no método search ele pede os dois cabeçalhos e o atributo query, certo? O que. Então vamos agora configurar essas duas variáveis aqui e o nosso REST Client IMDb API. Vou copiar isso aqui, vamos lá no nosso arquivo de propriedade do Quarkus, Application Properties, e vou adicionar aqui. Vamos adicionar a URL do endereço do IMDb. Então eu começo com o nome da propriedade que eu declarei lá no nosso REST Client. Ele já dá a opção de autocompletar, eu estou com um plugin do Quarkus, então é MP REST, MP de Microprofile, URL. Vou copiar a URL do IMDb, do Rapid API, e configurei também as duas chaves aqui, o nosso key e o host, passando as chaves de acordo com o que está lá no nosso Postman e lá no site. Vamos voltar lá para o Resource. Vamos recuperar o valor que está lá no arquivo de propriedade. Então, para isso, você define como config property. Aqui você vai passar o nome da propriedade, que no caso é esse aqui. Então, eu passei aqui o xRapidAPI key. Então, eu defini o xRapidAPI key. Agora, vamos definir o host. Eu vou copiar, deixa eu pegar o nome host, vou definir aqui no nome da variável, e essa daqui vai ser RapidAPI host. Então, eu passo esses atributos na chamada do nosso REST Client. Então, ele está pedindo aqui no search, ele está pedindo a chave, o host e, finalmente, a query. Para finalizar, vamos recuperar o que voltou da API do IMDb e colocar em um objeto. O objeto é o MoveIMDb. MoveIMDb. Quarkus dev. Agora no nosso navegador, localhost, movies, vou colocar aqui Senhor dos Anéis, ou Senhor. Analisando o erro, ele fala que não consegue encontrar o método público, abstract, do search. Olhando no REST Client, eu percebi que eu esqueci de duas coisas. A primeira é qual é o tipo, se ele vai fazer um get, um post, um put, um delete. Então, no caso, vai fazer um get. E eu preciso definir qual é o caminho que ele vai lá. Lembra que eu configurei aqui no Application Property o caminho base. Eu preciso aqui no REST Client definir qual é o resto do path. Então, path, exatamente assim. Title autocomplete. O que é isso? Se nós olhamos aqui no nosso Postman, aqui a base da URL, a URI, title autocomplete. Então é exatamente o que está aqui, title autocomplete. Vamos ver se vai dar certo. Então agora ele retornou, está sem erro. Vamos aprender a fazer o debug no Quarkus. No IntelliJ funciona da seguinte forma. Basta vir aqui em Run, clicar em Attach to Process. Você vai escolher a opção de ter Quarkus Move API Dev já, ou o nome da sua aplicação .já. A partir desse momento, basta eu selecionar uma linha de debug, é o suficiente para ele parar. Então vamos aqui no nosso navegador, pedir para ele buscar novamente, e aqui ele parou. Então vamos ver se ele está retornando algum filme. Então eu vou olhar aqui no Movie IMDb, e eu percebo que a nossa query está retornando o senhor, que foi o que eu coloquei lá. E aqui nós temos vários filmes que tem o senhor no nome. Analisando o objeto, eu percebi que não está fazendo muito sentido. Eu entrei com a palavra senhor, é uma API em inglês, isso tem que ficar bem claro. Então, a minha query foi com a palavra senhor, porém não está voltando aqui nada relacionado. Eu vou tentar com outro nome agora em inglês. Vamos agora tentar com outro nome de filme. Eu vou adicionar aqui Avengers.
Olhando o resultado do debug, vamos olhar aqui o Move IMDb, vamos ver o Description e agora sim, Avengers Endgame, beleza? Aqui nós temos Avengers Infinity War, então está começando a voltar. O que eu vou fazer? Eu vou repassar agora esse resultado para a nossa API. Parei aqui o debug, vou tirar aqui o breakpoint e vou pedir para ele retornar Move IMDb. Então vamos voltar aqui. Nesse caso eu quero voltar a lista de filmes que voltou da API do IMDb direto para a nossa API. Posso apagar aqui, posso já adicionar um return e mudar o tipo do retorno de string para Move IMDb. Pronto, vamos lá na nossa API. Vamos testar essa nova implementação. Eu venho aqui no navegador, eu mudei de navegador porque eu quero que ele apresente a extensão do JSON format. Então eu digitei Avengers, pronto. Então, observando esse retorno, ele está exatamente igual a API do IMDb. Mas na verdade eu não queria deixar com o mesmo nome, eu queria deixar um pouco mais claro os atributos. Ao invés de description, o image, o ID IMDb, por exemplo, long name e assim por diante. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos voltar para o código. No nosso description, nós adicionamos uma propriedade que é o JSON property. Essa propriedade, essa notação, ela é responsável por ajudar na conversão. Então no momento que o nosso REST client fez a solicitação para o IMDb e trouxe o resultado, ele vai tentar converter esse JSON na nossa entidade, na nossa classe. E para isso eu preciso dizer que image, que ele não sabe quem é, na verdade ele é i. Ao verificar o retorno da nossa consulta na API, eu percebo que o i não mudou, né? Então eu preciso fazer um ajuste aqui. Eu preciso passar esse JSON property para o set. Então, ou seja, quando esse resultado vier da API, ele vai setar com i, que é o que ele reconhece, não é image. O que vai aparecer no retorno da nossa API vai ser image. Então basta eu colocar aqui no set. Salvei, vamos lá no nosso navegador. Reparem que ele continua mostrando i no nosso atributo de imagem. O que eu desejo retornar para a API é o nome que eu defini, image. Então para isso, o Jackson que nós instalamos no início do projeto, ele não está servindo muito bem. Nós vamos adicionar a biblioteca REST JSONB, que ele vai ajudar a resolver esse problema. Para isso, eu copiei aqui, eu vou aqui no POM XML e vou adicionar mais essa dependência para ajudar nessa resolução de JSON para a nossa entidade, é o JSONB. Finalizada a instalação da dependência, eu já subi o projeto, então eu adicionei aqui o JSONB. Vamos agora voltar em cada entidade e vamos realizar uma pequena alteração. Então, description IMDb vai ser JSONB. Eu vou alterar para todos. Vamos agora alterar o JSONB na classe MoveIMDb e vamos testar. Pronto. Agora sim, ele começou a voltar image. Só que ainda precisa ajustar esse D. Para isso, basta eu definir no set do objeto. Vamos ajeitar todas as propriedades e a gente volta para conferir o resultado. Aqui no IMDb, eu vou copiar e vou passar para o set do ID IMDb. O long name. Vou adicionar o qualify no set também. O staff. Ou staff. E para finalizar o year, também no set. Vamos verificar aqui no imagem IMDb se está certinho. Como é o mesmo nome, ele consegue converter sem precisar informar. E aqui nós precisamos também definir lá no set do description que essa propriedade desse transforma no description IMDb. E o query eu passo no set query. Vamos ver o resultado. Vou atualizar. Agora tem o nome description IMDb. Isso aqui é uma lista, por isso que ele botou um S no final. ID IMDb, image, long name, qualify. Vamos testar com outro filme. Eu vou colocar As Branquelas. As Branquelas. Pronto. Ele trouxe as informações. Vamos ver a foto do filme certinho. Então, muito legal. Chegamos ao final da segunda aula, espero que você tenha gostado, então deixa o like aqui para ajudar e fortalecer o canal, compartilhe com seus amigos e na próxima aula nós vamos tratar sobre o Open API, ou Swagger também como é conhecido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.